Então a estratégia que a gente montou para esse jogo, né, da estreia, imaginando como o Bahia viria, né, veio com, imagino que o Rogério tenha visto o nosso jogo contra o Flamengo, né, e a linha por vezes com 5 com o Fernando, e ele optou por fazer um modelo e as peças muito parecido com o primeiro jogo da final do estadual, né, com o Cauli como um falso ponta, né, e o Everton Ribeiro por vezes num tripé, ou descendo baixo para articular do lado do volante, com uma saída de 3, né, defensivamente, né, a gente deixou, né, o campo decidir no momento que a gente poderia fazer a linha de 5 e o Fernando sair de dentro da linha, né, para a gente pressionar alto, como aconteceu no primeiro tempo, né. Penso que pelo primeiro tempo, né, as melhores oportunidades, né, foi dentro do nosso modelo, marcando alto, né, roubando a bola, fazendo com que o adversário tivesse que jogar com pouco espaço e a gente tendo a condição de retomar e finalizar, né. Talvez alguns erros ali de passe em alguns momentos, na totalidade da partida, que nos tiraram um pouco o volume de jogo e deram ao Bahia, né, que tem jogadores com boa relação com a bola, né, andasse para dentro do nosso campo, né. Um segundo tempo, né, a gente acabou descendo um pouco mais, mas não por desejo, né, pela imposição do volume da característica do adversário. Tomamos um gol ali no momento da troca dos zagueiros, né, e a troca de lado do Vitão, daí tu perde um pouco o sincronismo fino ali daquele setor e a bola acaba entrando numa combinação ali. E a gente se mostrou forte se recusando ao placar de inferioridade para conseguir atacar e fazer o nosso gol, né? As escolhas foram baseadas nos critérios que eu tenho adotado, sem deixar de olhar para o critério performance e desempenho, né, que o Valência vem tendo, né? Sem dúvida nenhuma credencia, né, a estar de volta entre os 11, né, em outros momentos próximos, né, porque eu preciso ser justo também, mas a ideia era eu ter na figura do Borré um pouco mais de pressão dentro do campo de ataque, né, um pouco mais de sustentação, né, porque com a linha de 5 defensivamente eu tenho ao lado do meu primeiro volante 2 pontas, e daí com a sustentação do Borré eu poderia contra-atacar com esses jogadores de lado, né. Essa foi a ideia, né, mas como eu disse anteriormente, né, a partir desse momento, sem deixar de considerar o bom momento que o Valência vive, né, e oportunizá-lo também. Em breve a chance dele estar entre os 11, como já esteve em outros momentos. Rogério, aqui, boa noite. A importância desse resultado e da característica do poder de reação do Inter numa Copa Libertadores, de não aceitar a derrota, mesmo não tendo tido um desempenho tão bom no segundo tempo. Eu não vejo um desempenho abaixo, né, do ponto de vista da sustentação do jogo, à medida que o adversário jogando fora, e na estreia de Libertadores nunca foi derrotado em casa, né. Talvez aí sim, o momento, como eu falei, da gente ter a paciência, ter um pouco mais de controle da bola para organizar, trocar 3, 4 passes antes de buscar uma jogada mais contundente, devolveu a bola para o adversário, né. Mas foi o que eu frisei para os atletas agora ao final do jogo, né, que esse time ele se recusa a perder, né, estando em inferioridade, buscou alternativas para buscar o gol de empate, soube sofrer nos momentos que precisava, né, e isso faz com que, né, a gente possa avaliar esse ponto como um grande ponto conquistado fora de casa, né, buscando a evolução dentro da competição. Rogério, aqui no fundo da sua esquerda, você falou que talvez o Rogério Ceni tenha visto a partida do Inter contra o Flamengo. Talvez não, com certeza. Né? Você esperava essa postura do Bahia de jogar mais jogadores no meio campo, buscar dominar a partida como foi, principalmente no primeiro tempo? E outra, pode atualizar sobre a questão do Juninho, o que ele sentiu, o que ele relatou para vocês? Decidiu pesar o adutor, né? Mas é precoce a gente conseguir alguma avaliação. Não, a ideia do Rogério, a gente, né, trabalhou alguns cenários, né, um deles é quando o Juba vence esse quarto homem dentro do meio campo, né, e tu abre linha de 3 com o Gilberto, né, ou com Arias,
né, para a primeira fase de construção. E pressionando alto, né, o Rogério marca num 3-3, que a gente, né, usou muito o lado esquerdo, né, o lado que o Everton se posiciona, que a gente sabe que é o meia do tripé, e que a gente podia ter avanços pelo campo a partir daquele momento. Né. Mais baixo o Rogério marca com duas linhas bem sólidas, né, impedindo a progressão, né, uma linha de 4 e outra linha de 5, e a gente sabia que a gente teria que fazer essa bola quase que lamber a beirada do campo para ela entrar nas costas da defesa. Foi como saiu o gol de empate, né, um passe do Fernando quase rente à linha. Né, então a gente tinha os cenários desenhados, mas, né, sempre sabe que, né, a combinação da característica dos jogadores dentro de campo, por vezes, faz com que o jogo assuma um outro caráter. Né, mas a gente esperava sim, sabia que seria natural, né, jogar fora de casa o adversário com mais volume, principalmente no segundo tempo buscando seu gol, né, nos empurrar para trás, e a gente, né, nas mudanças que eu fiz, né, foi justamente já tentar se beneficiar desse volume do Bahia e buscar os contra-ataques. Né, como eu disse, infelizmente um gol saiu ali na troca, né, de zagueiros do lado, e que, no meu ponto de vista, de uma bela jogada, mas com o entrosamento fino ali dos jogadores do setor, o Bahia conseguiu avançar. Roger, então a ideia, quando com 25 minutos tem em campo 3 volantes, o contra-ataque, era esse o objetivo? Quais seriam os 3 volantes? O Thiago Maia, o Ronaldo Fernando. A gente não tinha acertado que o Fernando joga na linha da frente, que é um jogador que chega na área. Não estava no meio da zaga hoje, a maioria parte do tempo. Não, senhor. Quando nós fizemos o gol, ele estava à frente da linha da defesa, jogando quase como um meia. Né? Não foi para buscar segurar algo, né? Foi justamente ter a sustentação e a gente conseguir com o Carbo e com o Ener essas jogadas. Como o Fernando está dentro da linha, né, em fase ofensiva, eu tenho dois laterais quase que alas, né? Então eu ganhei muita gente na frente da linha da bola. Foi não perder a sustentação e dar mais liberdade para Aguirre e Berna ir para o campo de ataque. Né? Se você lembrar, o nosso gol foi justamente um cruzamento do Berna para o Aguirre. De um lado para outro, o Aguirre dominou e finalizou no gol. E não foi sustentar nada, né? Foi justamente criar alternativas diferentes do que a gente tinha tido. Roger, boa noite. Aqui no fundo. A gente viu, né, o Inter talvez sendo bastante pressionado, né, pelo Bahia, pelo fator local, por jogar em casa, na Libertadores, mas muito mais do que o Inter é acostumado a sofrer no seu trabalho, pelo menos fica a impressão nesse jogo de hoje. Você falou no último jogo contra o Flamengo que retomou a titularidade, né, dos que estavam fora, né, em virtude de defender a titularidade dentro de campo. Queria te ouvir um pouquinho sobre essa análise de como você constrói, né, esse argumento com eles, né, a partir da entrada de jogadores importantes hoje, como o Valencia, que fez o gol, né, outros atletas também, né, que vem pedindo espaço. Como é que você vai tratar, né, dessa forma para essa sequência de jogos, em especial no comando do ataque, que já botou um pouquinho, se quiser. Primeiro que eu salientei que nós temos 60 dias, 20 jogos, e que a gente vai usar todo mundo. Escolher aqueles que, né, vão estar no melhor momento técnico, né, vão estar no melhor momento físico, fazendo a gestão, dando as oportunidades para aqueles que mostram não só nas entradas em campo, mas também no dia a dia, poderem atuar. Né? Os critérios que eu estabeleço é justamente dando peso, por vezes, diferente para cada um deles. Né? Na final do estadual, eu dei o peso do momento para permitir que Carboneiro e Ener pudessem fazer os jogos finais à medida que os titulares não estavam, do ponto de vista do retorno, né, dessas lesões, não estavam num melhor momento físico. Mas frisei tanto para Carboneiro e para Ener que assim que possível, aqueles jogadores que tinham background, que tinham performado bem como titulares, dá o direito deles disputarem a posição como os 11 iniciais. Né? A partir daí, os jogadores que vão entrando vão se credenciando cada vez mais a estar entre os 11. Né? Esses são os critérios, junto com as estratégias do jogo.
né? E para cada momento eu vou dar um peso diferente. Não tem um peso determinante, né, que faça com que eu avalie sempre da mesma forma, né? Eu falei sobre o Valência, posso falar sobre o Carboneiro, né, que também vem entrando bem e está se credenciando cada vez mais a estar entre os 11, sem dúvida nenhuma. Rogério, boa noite. Aqui na esquerda do fundo. Rogério, o Inter veio de 2 confrontos agora mais difíceis, né, onde o seu time foi mais exigido, contra o Flamengo e agora contra o Bahia, talvez certamente os 2 jogos mais complicados da temporada até aqui. Como você avalia esses 2 jogos em conjunto? O Inter parece que teve menos volume dos seus adversários, talvez seja normal pelo contexto das partidas, mas como você avalia essa régua mais alta, como o Inter está lidando com esses adversários que cada vez vão complicar mais a vida do Inter? Eu acho que a gente passa bem, né, por esses 2 momentos, né, do ponto de vista de resultado e de alternância de estilo de jogo em função da capacidade e da estratégia do adversário. Ter feito esses 2 jogos fora de casa, por vezes com menos controle da bola, mas muito mais do espaço, né, impedindo que adversários que têm muito volume, né, de jogo apoiado consigam, né, transformar esse volume em oportunidades. Para mim é o ponto alto disso. Sofrer, nós vamos sofrer, né? O que a gente precisa nesses momentos que tu está sofrendo, a estratégia para o outro momento, quando você tem a bola, você conseguir ser contundente, né? Eu acho que talvez o que tenha nos faltado hoje foi justamente isso, né? Nós erramos tecnicamente em alguns bons momentos e que, se a gente controla a bola e faz uma escolha mais adequada, né, porque o momento está pedindo, a gente poderia, né, ser mais agressivo, né, principalmente em finalizações do adversário. Um toque a mais sem necessidade, né, uma busca de profundidade que um pé tirou, né, um cruzamento que foi interceptado, uma tomada de decisão diferente do que o momento pedia, uma tentativa de busca de profundidade, quando o momento era uma amplitude para um cruzamento rápido. Isso sim, isso é que eu frisei para os atletas, que a gente precisa olhar com atenção para corrigir, né? Mas eu estou muito satisfeito com esses 2 jogos. Rogério, aqui atrás, você falou já dos critérios, né, das decisões que toma para a escolha dos titulares, mas queria que falasse um pouco mais do momento do Ener Valencia, né, dessa desconfiança que teve em alguns outros momentos, né, até das vaias que teve em alguns momentos, mas agora é uma afirmação dele, o artilheiro do Inter na temporada, 6 gols marcados, decisivo em final, decisivo numa estreia de Libertadores também. Como é que avalia essa virada de chave que ele está tendo nesse momento e aproveitar disso de certa forma? E só sobre o Vitão também, no final ele foi atendido depois do jogo, está tudo ok com ele ali também? Eu acho que alguém caiu por cima do tornozelo dele, eu acho que ele estava fazendo um gelinho, mas penso que não é nada demais. A questão do Valencia é isso mesmo, né? É a gente entender o momento dos jogadores e, por vezes, para que ele recupere o seu protagonismo, é necessário, né, tu fazer com que isso aconteça do banco, né? Não tem nada de errado nisso, né? Às vezes vai ser a partir do treino. E à medida que ele vai recuperando o protagonismo, né, e a confiança no seu jogo, a gente vai reinserindo ele, assim como os outros jogadores, e o jogo vai dando a confiança naturalmente, né? E hoje ele vive um grande momento, né? E claro que eu tenho que cuidar muito, né, com esse time, né, de justamente oportunizar novamente jogadores em alto nível de jogo, né, para que eles também se sintam motivados sempre, né? E é o caso específico, né, do Ener, é o caso também do Carboneiro, que tem entrado bem. Nisso, sem dúvida nenhuma, os critérios que eu adoto, como diz, os pesos diferentes em alguns momentos, né, eles são muito medidos nessa escolha para não perder o time, né? E penso que até agora não tenha perdido. Rogério, aqui tudo bem? Vários momentos da tua entrevista eu ouvi falar sobre a linha de 5, que aconteceu hoje com o Fernando recuando. E essa era uma alternativa que a gente via em alguns momentos circunstanciais no ano passado, baixar um pouco o Fernando para aquela última linha. Mas a gente vem, pelo menos nos meus cálculos, pode imaginar nisso, de 4 ou 3 jogos em que isso vem sendo repetido. Contra o Grêmio, tu utilizas o Fernando um pouco mais baixo. Contra o Flamengo, tu utilizas o Fernando também em uma linha mais defensiva. Hoje também a gente viu em vários momentos o Fernando posicionado entre os zagueiros.
Eu não sei que tipo de critério tu utiliza para determinar que uma formação ela deixe de ser circunstancial e possa ser a tua formação escalada como titular, uma formação utilizada como principal. O que a gente viu hoje do Fernando e contra o Flamengo, dele baixando para estar entre os zagueiros? É algo circunstancial ou é algo que vem sendo evoluído que a gente pode ver mais ao longo dessa temporada? O teu colega atrás falou da questão do Bahia ter muitos jogadores no meio. Né? Se a gente fazer uma contabilidade desses jogadores, né, principalmente com a posse de bola, né, ficava quase uma linha com 3, né, 2 volantes, um volante o Everton, Ribeiro, né, o Jean e mais o Cauli e o centroavante. Então, em corredor central ou nos meios corredores, eles tinham 6 jogadores. Né? Quando esses jogadores, né, têm como objetivo, né, quando eu subo a minha pressão, eu tenho um 1-3-2, esses 2 jogadores, sobretudo o Cauli e o Jean, eles ocupam os meios corredores justamente para fazer com que o meu primeiro volante corra de lado a lado e não consiga chegar porque é muito campo para que eles consigam cumprir, é melhor que eu traga o Fernando para dentro da linha e quem passa a fazer essa abordagem meio corredor, na rotação, são os zagueiros. Né? E o Fernando passa a fazer as coberturas. Né? Então, já usei outras vezes no ano passado, né? Quando eu jogo contra times que jogam com 3 zagueiros, por exemplo, e que jogam com pontas de pé invertido, que ao dominar abre o campo para as inversões muito longas de amplitude do lado contrário, não tem como eu marcar com linha de 4. Né? Porque o meu lateral que vai saltar da linha é muito atrasado, bem provável para tomar um 2 de passada ou para ter o cruzamento feito sem que ele chegue. Né? Então, essa alternância é justamente para que as estruturas que o adversário impõe eu consiga marcar. Né? Por isso, e nesses 2 jogos, tanto o Flamengo quanto o Bahia, tem um corredor, os 3 corredores centrais preenchidos com 6 jogadores, com o mesmo estilo de jogo. No clássico eu usei justamente porque aí o adversário pesa a tua linha com 2 centroavantes, com as amplitudes dos laterais, eu vou precisar botar o jogador dentro da linha para que eu marque, né, esse volume, essa quantidade de jogador em cima da minha linha. Né? Então é meramente estratégica. Né? Isso pode ser, por vezes, eu posso botar o Fernando dentro do zagueiro, por vezes eu boto no meio corredor esquerdo, se tem um jogador mais móvel, por vezes no meio corredor direito. Né? Então é a estratégia que a partir de agora, né, espero que você se acostume e aprenda um pouquinho mais. Boa noite, pessoal. Lincoln Aliás, da Rádio Tatiaia. Queria sair um pouquinho aqui na frente. Queria sair um pouquinho do... Não foi para ti o beijo, foi pro Silas ali atrás. Queria sair um pouquinho agora das 4 linhas, né? Estreia de Libertadores, Bahia e Inter se uniram numa campanha contra o racismo. A estreia da Libertadores é uma competição importante. Muitas vezes nós brasileiros ficamos indignados com o caso de racismo na América do Sul, mas deixamos passar casos que acontecem aqui dentro do nosso país. Nos últimos dias teve um caso lá em Porto Alegre, do jogo da Campeonato Brasileiro Feminino entre Inter e Sport. Eu queria que você se posicionasse em relação a essa campanha primeiro e também ao caso lá do Porto Alegre. Eu acho que a gente tem que seguir educando, né, e responsabilizando quem tem esses atos. Não são 400 anos desse tipo de atitude que vão ser resolvidos, né, em pouco tempo. O caminho tem sido feito, ele é árduo, a luta é diária, a gente segue lutando, a gente segue apontando, já tem mecanismo para punir, para apurar. Né? Então, eu acredito muito no processo educativo, né? Mas é preciso também responsabilizar e punir aqueles que fazem. Né? E é uma responsabilidade de todos. Né? Nossa, não é só quem milita no futebol. Né? Mas o futebol, para mim, ele é muito representativo do extrato do que nós somos como sociedade. Amplificada, né, pelas emoções à flor da pele que não justificariam nada. Mas infelizmente acontece. Vamos todos nos responsabilizar e trabalhar no dia a dia para que isso deixe de acontecer. Né? Mas também a gente precisa entender que, né, o dia que ninguém mais for ofendido, o racismo não acabou.
Fala, Roger. Silas. Beleza. Parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela conquista também. A minha pergunta é a seguinte, você, no primeiro, quanto peso tem o Alan Patrick? Tu viu aquela jogada dele lá, Silas? Pois é. Caraca. Pois é, eu ainda falei aqui na transmissão, se ela fosse lá do lado de lá, eu não sei o que ia acontecer. Mas quanto peso tem o Alan Patrick e o que você falou para ele de repente no intervalo? Porque no segundo tempo ele volta outro, para melhor. Porque quando ele toma a rédea do jogo, é um outro internacional, né? Na verdade, Silas, ali, o Alan ele tem muita liberdade para circular no campo, não prendo ele em nenhum lugar. Né? A estratégia, né, quando a gente marca alto, e sobretudo no 1-3-2, é para fazer com que ele escolha um zagueiro, né, para pressionar. No momento que a gente retome essa bola, ele saia do zagueiro, que não é seu marcador, né, e ocupe o espaço às costas do volante com uma liberdade para jogar. Né? Então, todos os momentos que a gente consegue organizar melhor a pressão alta, quando a gente retoma a bola, o Alan tem os melhores espaços, né, para se posicionar. E tu que joga naquela posição sabe que, né, um bom domínio, né, orientado faz toda a diferença, né, e ele dá muito o ritmo do jogo. Né? Então, o que eu peço muito, e daí foi que eu frisei em alguns momentos, que talvez a gente tenha errado nesse time, né, foi que a gente fizesse mais vezes a bola passar pelo Alan. Às vezes a gente tentou um passe acelerado, né, depois de uma retomada e não trocou 3 passes, dando tempo para o Alan chegar perto da bola. Né? Então ele é o cara que joga a bola para o Alan para ele acalmar o jogo. E ali ele vai, se ele precisar dar um toque, tu sabe que ele vai dar. Se ele precisar dar 5 toques, é que de fato foi preciso acontecer isso. Né? Então ele é muito o termômetro do nosso time, né? Por isso que eu tento levar ele ao máximo dentro de campo, né? Tendo como, né, a preocupação de também não deixá-lo demasiado no campo, né, para que, né, ele consiga fazer muitos jogos no ano e nos ajudar. Né? No segundo tempo ele conseguiu encontrar melhor esse time, né, porque também o Bahia no primeiro tempo estava marcando muito em cima e impedindo que ele pudesse virar de frente para o jogo. E aí, claro, ele começa a fazer os outros jogar, né, de quem vem de trás ler da bola, e não quem está na sua frente, que é a sua principal característica. Obrigado, Rocha. Boa noite.